Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4. Versos 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, certamente todos nós concordamos que a vida não é indolor. Ninguém passa pela vida sem enfrentar dificuldades. Ninguém. Ninguém passa pela vida ileso, incólume, livre de situações difíceis. As tempestades desabam sobre a nossa vida, querendo nós ou não, planejando nós ou não. Elas são inevitáveis. Mais do que isso, elas são imprevisíveis. Elas não marcam hora para chegar. Nos apanham de surpresa. Nos jogam no chão. Quase que nos esmagam. É isso que os discípulos de Jesus estão enfrentando aqui. Eles estão atravessando o mar da Galileia, território tão conhecido deles. De repente, exatamente no território doméstico, conhecido, palmo a palmo, eles enfrentam um problema novo, inédito, que chega de súbito. Esse fato acontecia naquele mar, com muita frequência. Vocês que têm uma noção da geografia dessa região, sabem que esse mar é um lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura, encurralado pelas montanhas, de um lado as montanhas da Galileia, do outro lado as montanhas de Golã. E os ventos que descem do monte mais alto da Galileia, o Monte Hermon, muitas vezes encurralado por esses montes, batem na superfície deste lago, e um dia claro de sol a pino, pode brotar uma tempestade de vento, encrespar as ondas, colocar em risco os navegantes. Foi isso que aconteceu. Às vezes as tempestades da nossa vida são assim. Está tudo bem na sua vida, está tudo bem na sua família, nenhum prenúncio de tempestade no horizonte,
E de repente, de súbito, um fato acontece. E mexe com as suas estruturas. E põe a sua vida em risco. Essa tempestade não apenas chegou repentinamente, mas ela se tornou inadministrável. Aqueles homens eram peritos, pescadores, sabiam lidar com essas situações. Mas nesse momento, eles se esforçam, eles usam o melhor do seu conhecimento, da sua experiência. E diz o texto que o barco estava a encher-se de água, estava indo a pique, estava prestes a entrar num processo de colapso, de naufrágio. Muitas vezes, na nossa vida, nós enfrentamos situações assim. Você luta, você ora, você chora, você jejua, você se esforça, você emprega o melhor do seu conhecimento, da sua experiência, mas o problema não se resolve, a situação se agrava, o medo bate à porta do seu coração, a esperança vai morrendo aos poucos, como a luz bruxuleante no meio de um vendaval. Porém, é muito importante entender que mesmo quando você está numa situação que parece irremediável, irreversível, quando parece que a única alternativa é entregar os pontos, é jogar a toalha, é admitir a derrota, é achar que não tem mais saída, você já perdeu o controle, é saber que não acontece na nossa vida nenhuma situação que esteja fora do controle do Deus Todo-Poderoso. Nenhuma tempestade que desaba sobre a nossa vida está fora do controle do Senhor Jesus Cristo. As tempestades são pedagógicas. Elas não vêm para nos destruir, elas vêm para nos fortalecer. Elas não vêm para nos derrubar, elas vêm para fortalecer as musculaturas da nossa alma. Eu gostaria que você, com os olhos pousados no texto, pudesse olhar comigo algumas verdades preciosas. Se você notar, esse texto é regido por 3 perguntas. A primeira pergunta está no verso 38. É a pergunta que os discípulos fazem a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta que rege o texto está no verso 40. É a pergunta de Jesus aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira pergunta que rege o texto é a pergunta dos discípulos a eles mesmos, ou entre eles, no verso 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu gostaria de considerar essas 3 perguntas com vocês nesta manhã. O contexto aqui é que Jesus passara o dia anterior, ou aquele dia que precedia aquela noite, à margem desse lago, ensinando uma grande multidão. Foi o momento em que ele ensinou as grandes parábolas do reino. Certamente, depois de ensinar, de falar, de dialogar, o dia inteiro, Jesus estava exausto. Exausto. E agora no verso 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Eles entram no barco para atravessar o mar por ordem expressa de Jesus. E diz o versículo de número 38, que Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro. E desta forma, quando Jesus
entra em sono e dorme, imediatamente surge essa tempestade inesperada. Não há nenhuma evidência no texto que a situação era de tempestade. Mas no trajeto, a tempestade chega. E ao chegar a tempestade, os discípulos certamente não vão imediatamente acordar Jesus. Ele era perfeitamente homem, e como tal, ele teve sede, ele teve fome, ele teve sono, ele teve cansaço, ele precisou dormir para refazer suas energias. Mas depois de baldadas todas as iniciativas e esgotados todos os esforços, os discípulos começaram a entrar em pânico, desesperados. O barco estava indo a pique. E é nesse contexto que eles vão acordar a Jesus com uma pergunta, em tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? E eu penso que esta é a reação que você e eu temos todas as vezes que nós entramos numa tempestade e achamos que vamos naufragar. Parece que Deus não está olhando para nós. Parece que Deus não se importa conosco. Parece que Deus está inativo. Talvez mais forte, parece que Deus está dormindo. Essa é uma figura de linguagem que a Bíblia usa no Velho Testamento, quando Deus está dormindo. Para mostrar que às vezes, na hora da noite mais escura da nossa alma, Deus não está olhando para nós. Deus não está vendo a nossa situação, Deus não está agindo em nosso favor. Mas preste bem atenção, por que que esses discípulos fazem essa pergunta a Jesus com esse tom de censura? Mestre, não te importas que pereçamos? Porque dentro da alma deles havia uma tempestade maior do que aquela tempestade que estava agitando aquele mar. Que tempestade era essa? Era a crise, a dúvida, o medo, a angústia de conciliar a obediência com a tempestade. Jesus disse: passemos para outra margem. E exatamente no momento que eles obedecem a Jesus, eles enfrentam a tempestade. Você passar por uma tempestade porque você está numa rota de colisão, você está numa estrada de desobediência, como Jonas, o profeta, estava, é uma coisa. Deus mandou a tempestade atrás dele, para colocá-lo no caminho da obediência. Mas como você vai entender que você está exatamente fazendo o que Jesus mandou você fazer, no lugar onde Jesus mandou você estar, realizando o que Ele mandou você realizar, e você enfrenta uma tempestade? Como conciliar isso? O que nós todos aguardamos é que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, as circunstâncias hão de nos ser favoráveis. Segundo lugar, por que eles perguntam: mestre, não te importa que pereçamos? Porque certamente eles estão desesperados aqui com a demora da intervenção divina. Às vezes, meus amados irmãos, nós enfrentamos determinados problemas que nós esperaríamos que fossem resolvidos imediatamente. E esses problemas se arrastam. Nós esperávamos que essa tribulação nos abandonasse logo, que essa crise nos deixasse logo, que esse mar se acalmasse logo, que esses ventos contrários deixassem de soprar. E todas as vezes que nós lidamos com a demora de Deus, nós entramos também numa grande angústia. Foi a angústia de Marta, a angústia de Maria, quando mandaram um recado para Jesus: está enfermo aquele a quem amas. E elas esperaram, e esperaram, e esperaram, e esperaram. E quando Jesus chegou, elas pensaram: agora não adianta mais, agora é tarde.
Nós temos esse sentimento de que às vezes Deus demora. Alguns de vocês certamente já oram por uma causa há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, talvez mais. Mas notem vocês que na hora da crise mais aguda, na hora da tempestade mais violenta, na hora do problema mais intenso, Jesus está dormindo. Esse silêncio de Deus, às vezes, grita mais alto nos nossos ouvidos do que o barulho mais ruidoso das circunstâncias mais adversas. É por isso que eles estão em crise. Mas aí o texto nos informa, no verso 39, e Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Quando nós chegamos no nosso limite e esgotamos os nossos recursos, todos os recursos de Jesus ainda estão disponíveis. Quando as nossas forças acabam, Ele ainda é onipotente. Quando a nossa causa parece estar perdida, Ele ainda pode revertê-la e nos dar esmagadora e consagradora vitória. Por isso, Jesus Cristo faz a seguinte pergunta para eles no verso 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? É curioso que às vezes Jesus Cristo muda de método dependendo da circunstância. Na outra tempestade que acontece nesse mesmo lago, Jesus não estava com os discípulos, Ele estava no monte orando por eles, de lá do monte olhando para eles. E quando Jesus veio ao encontro deles, andando por sobre as águas, em vez de Jesus fazer o que fez nesse texto, resolver primeiro o problema, para depois acalmar os discípulos, naquela outra situação, Jesus inverte a metodologia. Primeiro acalma os discípulos, para depois acalmar a tempestade. Por quê? Por quê? Porque Jesus conhece a nossa vida. Ele sabe quando o problema maior está do lado de fora e sabe quando o problema maior está do lado de dentro. Ele sabe quando o que nos aflige mais é a circunstância, e Ele sabe quando nos aflige mais é o sentimento. E lá naquela outra ocasião, antes de acalmar o mar, Ele disse: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Eu quero dizer para você nesta manhã que Jesus está aqui. Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua luta, Ele conhece os dramas que você está vivendo na sua casa, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece as suas noites indormidas, Ele conhece as suas madrugadas insones, Ele sabe o que você está passando no seu coração, e Ele é poderoso, não apenas para acalmar o seu coração, mas acalmar as circunstâncias da sua vida. Mas por que aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo? Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Primeiro, eles deveriam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus. Verso 35 diz: passemos para outra margem. Então qual era o destino deles? A outra margem. Quando Jesus dá uma palavra, Ele a cumpre. Nenhuma das suas palavras pode cair por terra. Nós às vezes entramos em pânico porque nós duvidamos de que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Segundo, por que aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus. Meus irmãos, o Criador do mar
e do vento estava dentro daquele barco. Diz João capítulo 1, versículo 3, que todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aquele carpinteiro de Nazaré, aquele rabi da Galileia, não era outro senão o Criador do universo. E a criação jamais poderia derrotar ou destruir o Criador. Nós às vezes nos enchemos de medo, porque perdemos de vista a realidade de que o Rei da Glória, o Criador do universo, o Senhor dos senhores, está conosco e conosco todos os dias da nossa vida. Terceiro, por que eles deveriam ter fé e não medo? Por causa da paz que Jesus estava demonstrando naquele barco. Eu pergunto a vocês, o que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. E eu pergunto ainda, ele sabia que aquela tempestade viria? Certamente sim. E se sabia, por que dormiu? Por que dormiu? Ele dormiu porque ele sabia que tudo estava sob controle. Paz não é apenas ausência de tempestades. Paz é confiança em Deus no meio das tempestades. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Por que eles deveriam ter fé e não medo? Em quarto lugar, por causa do poder de Jesus. Providencialmente, o evangelista Marcos reúne ao redor desse texto mais 3 episódios que destacam o poder de Jesus Cristo. Aqui, Jesus demonstra poder sobre as leis da natureza. Em seguida, capítulo 5, ele demonstra poder sobre os demônios, quando ele liberta um homem possesso de uma legião de demônios, 6.000 demônios. Logo em seguida, ele demonstra autoridade sobre a enfermidade, quando uma mulher hemorrágica que há 12 anos esvai-se em sangue, e ela toca na orla das vestes de Jesus, e imediatamente a hemorragia é estancada, e ela é curada. E logo em seguida, Jesus vai à casa de Jairo, e ressuscita sua filha de 12 anos. Jesus tem poder sobre as leis da natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre a enfermidade, Jesus tem poder sobre a morte, Jesus tem todo o poder, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Nós não precisamos ter medo, nós precisamos ter fé. Mas notem vocês que depois desse fato, verso 41, e eles, os discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Por que a tempestade veio? Apenas para um propósito: que aqueles discípulos pudessem ter uma noção de que aquele Jesus que ensinar as verdades do reino é o Jesus que tem todo o poder para agir na nossa vida e nos livrar dos grandes perigos da existência. Para que aqueles discípulos pudessem ter uma visão mais ampla, mais larga, mais ampliada da grandeza do Deus que eles conheciam. O resultado disso foi a admiração dos discípulos. Se você olha para outra experiência da tempestade, diz lá que eles também tiveram a mesma experiência, quando eles adoraram e disseram: verdadeiramente és filho de Deus. Quando as tempestades chegam e quando Jesus intervém para resolvê-las, o resultado é que nós ficamos mais perto de Jesus, mais admirados com Jesus e mais prostrados aos pés de Jesus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu imagino essa cena. Eu imagino
aqueles homens todos molhados, porque o vento jogava as ondas encrespadas para dentro do barco, e eles, transidos de uma angústia que agora se transforma num medo de reverência, um temor de reverência, com os olhos esbugalhados, olhando uns para os outros e perguntando admirados: quem é este? Quem é este? E nós poderíamos dizer que este é aquele que com o Pai e com o Espírito Santo teve sempre plena comunhão na Trindade excelsa, antes mesmo que o universo fosse criado. Este é aquele que criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, quer sejam tronos, quer sejam potestades, quer sejam soberanias, e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é aquele que foi prometido lá no Éden, que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Quem é este? Este é aquele de quem falaram os patriarcas, aquele que era representado por todos os rituais do culto judaico, todos os ritos, todos os sacrifícios, todas as festas judaicas apontavam para ele. Tudo isso era a sombra da realidade que é o próprio Senhor Jesus. Quem é este? Este é aquele que na plenitude dos tempos veio ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, nasceu numa manjedoura, cresceu numa carpintaria e morreu numa cruz. Quem é este? Este é aquele que andou por toda parte fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo, dando vista aos cegos, levantando os coxos, purificando os leprosos e ressuscitando os mortos. Quem é este? Este é aquele que morreu em seu lugar, em meu lugar, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é este? Este é aquele que quebrou a espinha dorsal da morte, aquele que arrancou o aguilhão da morte, aquele que matou a morte, aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que voltou para o céu e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde intercede por nós. Quem é este? Este é aquele que há de vir em grande glória e poder, juntamente com os seus anjos, para buscar a sua igreja e para com ela reinar pelos séculos dos séculos. Quem é este? Este é o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Ele é o único que pode acalmar as tempestades da nossa alma. Feche os seus olhos, por favor, vamos orar. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome. Porque não obstante, na caminhada da vida, navegamos também por mares revoltos. E muitas vezes nós enchemos e entupimos a nossa alma de medo, nosso coração de pavor. Choramos, gememos, achando que chegou o fim. Mas tu estás no controle. E tu revertes a situação. Tu acalmas o mar da nossa vida. Tu aquietas o nosso coração. Tu sossegas a nossa alma, Tu nos conduzes ao porto seguro, Tu nos guias com o Teu conselho eterno, e então nos recebes na glória. Bendito é o Teu nome, porque Tu és maior do que os nossos problemas, maior do que as nossas tempestades, e em Ti encontramos uma âncora segura,
Em Ti encontramos refúgio e abrigo no temporal. Em Ti encontramos descanso para nossa alma. Bendito é o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.